Então, está sendo gravado aí. A lista 8, ela começa com esse primeiro exercício, que é um exercício da OBMAP 2013, da prova nível 2, questão 4, primeira fase. Então, o exercício diz: Juliana desenhou em uma folha de papel um retângulo de comprimento 12 centímetros e largura 10 centímetros, né? Como está aqui na imagem. Ela escolheu um ponto P no interior do retângulo e recortou os triângulos sombreados como na figura. Com esses triângulos, ela formou um quadrilátero da direita, né? Que é esse quadrilátero aqui. Qual é a área do quadrilátero? Né? Todo mundo está me ouvindo perfeitamente? Tô te ouvindo, aham. Tá. Vocês tentaram resolver esse exercício? Pensaram de alguma forma como resolver ele? Eu não tentei. Não? Tá. Esse exercício tem algumas maneiras da gente resolver ele, mas a gente vai resolver ele tentando usar aquilo que a gente conhece, né? Aquilo que a gente pode dizer que seja palpável. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse retângulo, né? Que eu tenho 10 centímetros de altura por 12 centímetros de largura. Então, significa que aqui a parte de cima, né, mede 12 centímetros também, e essa lateral também mede 10 centímetros, porque lados opostos de um retângulo tem a mesma medida, né? Então, ela selecionou esse pontinho P aqui, né? Escolheu esse pontinho P, e a partir desse pontinho P, ela, né, uniu P a esse vértice do retângulo com esse vértice, formou o triângulo maior aqui, né, que mostra na figura, e com esse pontinho P, com esse vértice de baixo e esse outro vértice de baixo, ela formou esse outro triângulo menor, e após recortar esses triângulos que estão pintados, ela os juntou através de quem? Da base, né, 12 e 12 aqui, e formou esse quadrilátero, e ele quer saber a área do quadrilátero, tá? Só que a área desse quadrilátero, né, ela é igual à área, né, vou chamar esse aqui, ó, de T1 e esse de T2. É a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Né? Então, a área do triângulo, como está disposto aí na figura, fica mais fácil de eu calcular. Por quê? A área de um triângulo, né, é a base dele vezes a altura sobre 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? A base eu já tenho. A base é a mesma para os dois triângulos, né? Que é o lado maior do retângulo, 12 centímetros. Então, eu preciso estabelecer aí, né, quem é o meu, né, a minha altura. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, série formas. Pegar o segmento de reta, tá? Vertical, ou seja, paralelo à altura do meu retângulo, ok? E vou passar ele pelo ponto P aqui, ó, né? O ponto de interseção, né, dos dois triângulos. Vou pôr um pouquinho mais para o lado, engrossar um pouquinho mais essa. Pronto. Peguei esse segmento aí, né? O que eu tenho para esse segmento? Né? Para esse segmento específico, eu tenho o quê? Vou chamar de H1 a altura do triângulo maior, ou seja, do ponto P até esse pontinho aqui, ó, eu vou chamar de H1, que é a altura do triângulo maior. E do ponto P até esse pontinho aqui, eu vou chamar de H2, né, que é a altura do triângulo 2. Então, se eu estou falando que a área do meu quadrilátero
é a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2, isso vai ficar base do triângulo 1 vezes a altura do triângulo 1 dividido por 2 mais base do triângulo 2 vezes a altura do triângulo 2 sobre 2. Então, quem que é a base do triângulo 1? É os 12 centímetros, né? Tá aqui, ó, triângulo 1, a base dele é esse cara aqui, ó. É o lado maior do meu retângulo, é 12, que é a mesma medida da base do triângulo menor, do triângulo 2, também que é 12. Então, isso vai ficar 12 vezes H de T1 sobre 2, mais 12 H de T2 sobre 2. Agora, eu posso simplificar 12 por 2, né? O 12 está multiplicando o H, mas também está sendo dividido por 2, então vai dar 6. Então fica 6H de T1 mais 6H de T2. O 6 é comum nas duas parcelas, ele está multiplicando tanto o H de T1 como o H de T2. Eu posso aplicar a distributiva inversa e colocar esse 6 em evidência. Então, ao momento que eu faço isso, fica 6 vezes o H de T1 mais o H de T2, que são as alturas respectivas dos dois triângulos. Eu sei quem é H1 e quem é H2? Eu não sei. Só que o que acontece? Pela figura, como eu tomei, né, esse segmento de reta aqui, ó, paralelo à altura do retângulo, que é os 10 centímetros, eu tenho a seguinte relação, que o H1 mais o H2 equivalem à altura do meu retângulo, que é 10 centímetros. Então, eu não preciso saber quem é a medida dessas alturas desses triângulos. Basta eu saber que a soma delas dá a altura do retângulo, né? Então, isso vai ficar igual a 6 vezes 10. 6 vezes 10 dá 60, né? Então, isso vai ficar igual a 60 centímetros quadrados. Ou seja, a área do quadrilátero, né, equivale a 60 centímetros quadrados de área. Ok? Então, só usei elementos que eu conhecia e as informações que o exercício me deu. A sacada dele, né, tá no fato dessa soma dessas duas alturas aqui, ó, ser 10 centímetros. Né? Por quê? Porque foi como eu tomei o segmento, né, para a altura dos meus dois triângulos. A soma dessas duas alturas de cada triângulo tem que dar a soma da altura do retângulo, que é 10 centímetros. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Acho que não. Qual é a lista mesmo desse exercício? Eu acho que esse aqui eu não achei nem a lista. Tá lá na lista qual? Tá lá no Moodle, tá? É a lista 8, a primeira lista de áreas. Tem duas listas de áreas. Lista 8. Isso. Tá. Esse é o exercício 4. Tá bom. Não, esse é o exercício 1. É o exercício 1 da lista 8. Isso. Ué, mas ali eu tinha outro exercício. Será que eu pulei a lista? Tá bom, pode seguir daí. Eu só vou copiar esse exercício, tá? Tá. Para não atrapalhar a aula. É a lista 8 de áreas. Tem a lista 8 e a lista 9 que são diárias. Essa é a primeira lista, a lista 8. Tá? É a primeira lista de exercícios da segunda parte da matéria, que é referente à segunda prova. Tá? Esse HT2 é o que? É a tangente? Não, é a altura. Eu coloquei T1 e T2 só por conta do triângulo, mas eu chamei de H1 e H2, é a mesma coisa, tá? Ah, tá. Tá. O T1 é triângulo 1, T2 é triângulo 2. Ah, tá. Triângulo. Tá? Na figura aqui eu coloquei, ó, T1 e T2, H1 e H2.
Ô, professor, ali tu já dividiu, que daí virou 6? Isso, eu simplifiquei o 12 com o 2, né? Porque como eu tenho um produto, né, no meu numerador, Tá. eu Tá bom, simplifiquei o tá 12 bom. com 2 nas duas parcelas aí, que fica 6H de T1 mais 6H de T2. Que é o H Daí de ali tu T2. isolou, no caso, botou em evidência. Isso, eu isso? fiz a distributiva inversa, né? E o 6 ficou em evidência, e a soma dos Hs, que equivale a 10 centímetros, que é a altura do retângulo, tá? Uhum. Aí, no caso, eu não preciso calcular separado, então. Tipo, calcula um, depois calcula outro. Eu posso fazer esse aqui como tu fez, tudo junto. Não, é porque, tipo assim, esse quadrilátero, como ele é formado pela junção desses dois triângulos, né? Se eu calcular a área do quadrilátero é equivalente ao calcular a área da soma, da soma das áreas dos dois triângulos, entendeu? Vamos lá, o exercício 2 da lista. Tá? Ele diz o seguinte: a figura representa um retângulo de 120 metros quadrados de área. Calma aí. Então, né, esse retângulo formado pela figura, ele equivale a uma área de 120 metros, né, quadrados. Outra informação que ele dá, que o M e o N, né, são pontos médios dos lados que pertencem. Então, o M e o N está dividindo essa, né, lateral do retângulo ao meio e essa, né, lateral do meu retângulo ao meio, ok? Ele pergunta qual é a área da região sombreada, ou seja, a área dessa regiãozinha aqui, né? Mas quais outras observações que eu posso olhar de acordo com a figura que ele me deu? Que esse segmento aqui, ó, que vai desse vértice a esse vértice aqui, vamos dar nomes para esses caras, né? O A, o B, o C e o D. Então, o segmento AC é uma diagonal do meu retângulo, né? O DN, né, ele parte do ponto médio N e vai até o vértice D. E o MB, ele parte do M e vai até o vértice B aqui, né? Então, a gente tem esses dois segmentos. E a gente observa que esses dois segmentos, né, o DN e o MB, eles são, né, paralelos pela forma que eles foram tomados, né? Partindo do respectivo ponto médio MN e indo até o vértice, né, B e D. Né? Então, esses segmentos também são paralelos. Então, essas informações são importantes. Tá? Então, como que a gente vai pensar em resolver esse exercício? Né? Primeiro, eu vou tomar, tá, o segmento de reta que parte de M e vai até N. Né? Então, vou usar o ponto médio que ele me deu aqui, ó, os dois, né?
Então, vou usar esse ponto médio aqui. Então, N, que vai até meu M, né? Então, peguei esse segmento. Vou tentar deixar o mais fidedigno aqui, saindo de um ponto até o outro. Peguei esse segmentozinho, ok? Observe o seguinte, que ao pegar esse segmento MN, né, eu gero uma interseção desse segmento com a diagonal AC, né? Ou seja, deixa eu pegar a caneta aqui de volta. Nesse pontinho aqui, ó, eu tenho uma interseção aqui, né? Que eu vou chamar de ponto O, tá? Então, ao traçar o segmento MN, que são os dois pontos médios dos lados, dos maiores lados opostos do meu retângulo, eu crio essa interseção. Observe que se eu traçar a outra diagonal do meu retângulo, né, que sai de D e vai até o B, né, ela também vai passar por esse mesmo ponto O, né? Vai intersectar tudo aqui nesse ponto O. Então, esse ponto O, ele é o centro do meu retângulo, tá bom? Então, vamos colocar essas informações aí, ó. Então, vou escrever aqui com o texto para ficar melhor, né? Então, tomemos o segmento de reta MN, ao qual intersecta as diagonais AC e BD do retângulo. Chamemos esse ponto de interseção de O, onde este é o centro do retângulo. Né? Então, a gente tomou o segmento de reta MN, né, ao qual intersecta as diagonais AC e BD do retângulo, e vamos chamar essa interseção, esse ponto de interseção de O, onde, né, este é o centro do retângulo, ok? Então, a partir do momento que eu criei esse centro O, eu vou fazer a seguinte análise agora, né? Voltando aqui para a caneta. Vamos pegar outra cor aqui. Vamos pegar o verde. Né? Deixa eu voltar com a balizinha aqui. Eu vou, né, mostrar para vocês que esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Ó, esse triângulozinho aqui, que eu estou pintando de verde, tá? Ele é congruente a esse triângulo aqui de baixo, aqui. Tá? Então, eu quero mostrar que eles são congruentes, ou seja, eu quero mostrar que eles são iguais. Tá? Então, como que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que usar as relações que eu tenho. Né? Lado, ângulo, lado, ou ângulo, lado, ângulo. Né? Então, o que eu tenho aqui que é congruente já?
Como esse ponto O ele é o centro do meu retângulo, além dele dividir as diagonais ao meio, ele também está dividindo ao meio esse segmento MN, né? Então eu tenho o quê? Que esse pedacinho aqui, ó, o NO e o MO, eles têm a mesma medida, tá? Agora, né, levando em consideração o MN e o AC, né, eu tenho que esses dois ângulos aqui, ó, opostos pela interseção desses dois segmentos, também são congruentes. Tá? Então, eu já tenho uma congruência ângulo-lado. Ou eu preciso mostrar que esse outro lado aqui, esses dois lados aqui são congruentes, ou que esse ângulo aqui, ó, embaixo, né, ele é congruente a esse ângulo aqui de cima. E esse aqui é o caso que eu vou mostrar, que esse ângulo aqui, ó, de cima, no triângulo, no vértice N, ele é congruente ao ângulo, né, M nesse triângulo aqui de baixo, tá? E por que que ele é? Pelo fato, né, desse segmento de reta DN e MB serem paralelos, então eu tenho um paralelogramo aqui, né, formado por MDNB, e, né, como esse segmento MN, ele é uma diagonal do meu paralelogramo, né, então por ele ser a diagonal, esse cara aqui, ó, né, esse ângulozinho aqui de cima, ele tem que ser congruente ao ângulozinho aqui embaixo no M. Então vamos escrever todas essas informações, ok? Então vamos mostrar, vou chamar aqui, né? Para ficar mais claro, eu vou dar, né? Vou chamar de esse pontinho aqui de P e esse pontinho aqui, ó, de Q, para a gente poder referenciar as coisas, né? Então vamos lá. Primeiramente, queremos mostrar que os triângulos QNO e MOP são congruentes, né? Então é isso que a gente quer mostrar. Porque se eu mostrar que esse triângulo é congruente, esses dois triângulos são congruentes, eu vou observar o seguinte, né? Que essa figura aqui, ó, deixa eu pegar outra cor aqui. Que essa figura aqui, esse triângulozão aqui, ó, né? Esse triângulozão aqui, na verdade, ele equivale a 1/4 do meu retângulo todo, né? Porque o segmento MN divide o retângulo ao meio, e quando eu pego metade do retângulo, desse retângulo e divido ao meio por essa diagonal aqui, ó, o MB, eu estou pegando então 1/4 do meu retângulo todo. E eu sei quanto vale a medida da área do meu retângulo, então se eu dividir essa área por 4, eu vou achar, né, a área da minha região sombreada, porque esse triângulozinho aqui é equivalente a esse triângulozinho aqui. Tá? Então, por isso que esse é o objetivo. A gente mostrar que esse triângulo aqui, ó, que eu grifei aqui, ele é, né, 1/4 do nosso retângulo. Então, primeiramente, queremos mostrar que os triângulos QNO e MOP são congruentes. Observemos que MO é igual a NO, ou seja, são congruentes, são dois lados congruentes, pois O é o centro do retângulo ao qual divide MN ao meio.
né? Ou seja, o O aí é ponto médio, né, desse segmento. Ou seja, isto é O é ponto médio de MN. Então já tem uma congruência de lado. Observemos também, né, que QON, né, o ângulo O nesse triângulo é congruente ao ângulo O nesse triângulo, né, pois são ângulos, né, opostos na interseção de AC com MN. Né? Então já garanti a congruência do primeiro ângulo aí. Agora eu quero garantir a congruência, né, do ângulo N e M nesses respectivos triângulos que eu estou querendo mostrar a congruência. Né? Então, agora observemos que como MDNB é um quadrilátero, né, e que MN é uma de suas diagonais, temos que, né, PMO é congruente, né, a QNO. Então, estou dizendo o quê? Nessa anotação que eu estou usando aqui, ó, é porque o teclado não permite eu colocar o chapeuzinho em cima do M nem do N. Mas indica o quê? Que o ângulo, né, M e o ângulo N, nesses dois triângulos que eu referenciei, são congruentes. Assim, por, né, pelo, né, teorema do ângulo lado ângulo, temos que QNO é igual a MOP. Pronto. A parte mais difícil era essa, era mostrar a congruência desses dois triângulos, né, menorzinhos. Assim, temos que MNB, que o triângulo MNB tem a mesma área do quadrilátero inicial, que era QNBP. E além disso, o triângulo MNB equivale a 1/4 do retângulo inicial. Portanto, a área do quadrilátero ela vai ser igual, né, à área do triângulo MNB
que é igual a 1/4 da área do retângulo, né? Mas eu sei que a área do retângulo, né, equivale a 120 metros quadrados. Então, isso vai ficar 1/4. Opa, deu erro aqui. Vai ficar 1/4. Oh, mas por que tá dando esse erro? Igual. Oxi. 1/4 de vezes 120 metros quadrados. Então, se a gente dividir os 120 metros por 4, né, a gente vai ter, então, 30 metros quadrados. Então, a área desse quadrilátero, né, equivale à área desse triângulo rosa aqui. Então, ela é 1/4 do retângulo. Então, se é 1/4 da área do retângulo, é 120 metros quadrados dividido por 4, que dá 30 metros quadrados. Alguma dúvida nesse exercício? Marcelo, eu estava lá na área de desenho, né? E eu não vi a sua frase aqui. Essa frase aqui, eu desenhei, risquei, desenhei, é referente ao primeiro ou segundo exercício? Ah, tá, entendi. Na hora que eu estou resolvendo, pessoal, eu não consigo ver o chat, tá? Se vocês quiserem se manifestar por áudio, fiquem à vontade, tá bom? Estão me ouvindo, pessoal? Porque aqui apareceu que caiu minha conexão. Estão me ouvindo normal? Tá. Então, a sacada do exercício é essa, né? É mostrar essa congruência desses dois triângulozinhos a partir do segmento MN, né? Que são os dois pontos médios do lado maior do retângulo. E enxergar, né? Após isso, enxergar que, na verdade, esse triângulozinho com esse pedaço que sobrou aqui do quadrilátero forma um triângulo que equivale a 1/4 da área do retângulo, né? Uma vez que o segmento MN, por serem formados pelos pontos médios, divide o retângulo em duas partes e o segmento MB divide a metade da metade, né? A metade do retângulo na metade através do triângulo, então isso dá 1/4, né, da área. Temos aqui agora o exercício 3, né? O exercício 3, né? Ele é um exercício que diz: 2 quadrados de papel se sobrepõem como na figura, né? A região não sobreposta do quadrado menor corresponde a 52% da sua área, e a região não sobreposta do quadrado maior corresponde a 73% da sua área. Qual é a razão
entre o lado do quadrado, né, menor e o lado do quadrado maior. Então é um exercício aí de proporção, exercício que vocês estão, né, trabalhando lá na disciplina de laboratório, né, proporcionalidade, tá? Então vai nos ajudar a resolver o exercício, né? Ele não tem nem tanto a questão, o aspecto, né, geométrico assim. O que exige da gente é saber como calcular a área de um quadrado, né? Mas a parte central desse exercício é entender as proporções, né? Então, o que a gente vai fazer o quê, ó? Né? Como eu tenho um triângulo maior e um quadrado maior e um quadrado menor, eu vou chamar, né, de Lzinho a medida do lado desse triângulo, desse retângulo, desse quadrado menor, e de Lzão a medida do lado desse quadrado maior, né? Então, o que a gente sabe o quê, né? A gente sabe que a área do quadrado maior, né, é Lzão vezes Lzão, então fica o Lzão ao quadrado. E a área do quadrado menor é Lzinho vezes Lzinho, então fica Lzinho ao quadrado. Tá? Então a gente sabe que a área total é essa aí, né? Do quadrado maior é Lzão ao quadrado e do quadrado menor é Lzinho ao quadrado. O que a gente tem de informação? Né? Que com relação ao quadrado maior, né, a região que não está sobreposta dos dois quadrados equivale, né, a 73%. Logo, né, a região que está sobreposta é o complementar desse valor, né, do 100%. Tá? Cadê aqui? Vou sair da tela. Então isso vai dizer o quê, né? Que a área sobreposta equivale a 27% de Lzão ao quadrado, né? Agora, com relação ao quadrado menor, eu vou ter o quê? Que a área sobreposta dele equivale ao complementar dos 52% aqui, né? Que vai ser 48%, só que agora do Lzinho ao quadrado. Tá? Então, ele quer saber qual é a medida, né, a razão entre Lzinho, né, e Lzão. Então, eu vou ter que usar essa relação aqui, ó. Observe que a quantidade de área que está sobreposta a uma outra tem que ser igual, né? A mesma quantidade de área que está sobreposta no menor está sobreposta no maior, que é a região de interseção desses dois quadrados. Né? Então, o que a gente vai concluir aqui? Ó? A gente vai concluir que 27%, né, de Lzão, deixa eu pôr na equação aqui, 27%, né, vezes Lzão ao quadrado tem que ser igual, né, aos 48% do Lzinho ao quadrado. Transformando essa porcentagem em número, né, isso vai ser 6 somente C, né, 27 sobre 100
vezes Lzão ao quadrado igual a 48 sobre 100 Lzinho ao quadrado. Como o 100 ele é comum, né, nos dois denominadores, eu posso eliminar esses dois 100 aqui, né? Então, simplificar os dois 100 aqui, ó. Simplifica, simplifica. Né? Isso vai dar, então, 6 somente C, 27, né? Lzão ao quadrado igual a 48 Lzinho ao quadrado. C somente C. Então, qual é a razão que eu quero, né? Entre o lado menor e o lado maior, né? Então, eu vou passar o Lzão dividindo para o lado, né, direito e o 48 dividindo para o lado esquerdo. Então, isso vai ficar, né, 27 sobre 48 igual a Lzinho ao quadrado dividido por Lzão ao quadrado. Isso vai ser um 6 somente C. Agora dá para eu simplificar, né, esse 27, né, e esse 48 aqui. Então, ambos são divisíveis por 3. Então, quando eu divido 27 por 3, vai dar 9. Quando eu divido 48 por 3, vai dar 16. Né? Então, vai ficar 19 sobre 16, igual, né? Agora, eu vou simplificar aqui também já. Como eu tenho as duas, o denominador e o numerador da minha fração, todos eles com potência 2, né? Eu posso colocar a potência em evidência. Então, isso vai ficar Lzinho dividido por Lzão, né, elevado ao quadrado. Por que eu já estou fazendo essa manobra, né? Porque eu quero saber essa razão aqui, Lzinho sobre Lzão. Eu não quero saber o quadrado dessa fração. Eu quero saber a razão Lzinho sobre Lzão. Então, isso vai dar um 6 somente C, né? O Lzinho dividido pelo Lzão vai ser igual. Vou passar a raiz quadrada de ambos os lados, então isso vai ficar raiz quadrada de 9 dividido pela raiz quadrada de 16. Então, isso, na verdade, vai dar 3 sobre 4. Né? Então, quer dizer o quê? Que a razão, né, entre o lado do quadrado menor com o lado do quadrado maior é de 3 quartos. Né? Então, o lado menor, ele, né, tem uma razão de 3 quartos com relação ao lado maior. Ok? Então, era isso que o exercício pedia para a gente calcular. Né? Então, Lzinho dividido por Lzão é igual a 3 quartos. Alguma dúvida nesse exercício? Alguém pensou em fazer ele assim? Alguém está achando muito difícil? Ou está conseguindo, depois desses 2 meses e meio de aula aí, já mais ambientado, já está começando a fazer sentido as coisas, né? Está começando a fazer, né, a relação entre as disciplinas. Está achando muito difícil, Solange, esses exercícios?
Mas é assim, pessoal, é resolver exercício mesmo, é pensar, botar a cachola para pensar, ficar batendo a cabeça, né, durante o dia aí, pega um exercício, fica lembrando dele, desenha, rabisca, né, tenta ver quais maneiras você tem de resolver esses exercícios para poder, né, praticar, né, o raciocínio, o argumento. É porque aqui, ó, né, vamos supor, se eu tenho assim, ó, se eu sei que A ao quadrado é igual a 4, tá? Para eu achar o valor de A, eu vou passar a raiz quadrada de ambos os lados. Fica a raiz quadrada de A ao quadrado igual a raiz quadrada de 4. Por quê? Porque como o A, né, tá ao quadrado, eu sei que a operação inversa da potência é a radiciação. Então, eu posso eliminar a raiz com a potência. Então, isso fica A. E raiz quadrada de 4 é 2, por exemplo. Né? Então, aqui eu fiz direto. Né? Se eu tenho que o Lzinho sobre Lzão elevado ao quadrado é igual, né, a 9 sobre 16, eu já passei a raiz quadrada para o outro lado, então fica Lzinho sobre Lzão na raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 16, tá? Ah, claro, eu omiti um passo aqui também, né? Eu deveria fazer isso aqui, né? Raiz quadrada do 9 sobre 16, só que aí propriedade de radiciação, raiz quadrada de uma fração, eu posso separar na fração das raízes quadradas. Então fica raiz quadrada de 9 dividido por raiz quadrada de 16, tá? São propriedades de radiciação aí. E como 9 e 16 tem raiz quadrada exata, né? Então ficou Lzinho sobre Lzão igual a 3/4. Respondi sua dúvida? Então fica a dica aí, ó. Na aula de ontem eu falei para vocês revisarem alguns conceitozinhos, né? Então seria bom também, porque isso vai ajudar muito nas disciplinas futuramente, tá? Lembrar das propriedades de potenciação e radiciação, tá? Então, principalmente quando vocês forem fazer a introdução ao cálculo e cálculo, né? É importante ter, né? Lembrar bem dessas definições de radiciação, definições não, as propriedades, né? De radiciação e potenciação, que vai usar muito isso, tá? Então, é importante depois, quando tiver um tempinho livre, né? Sobrando aí, pegar um videozinho lá no YouTube para lembrar as propriedades dessas operações, tá? Então vamos lá para o próximo exercício aí. O exercício 4, um exercício legalzinho também para trabalhar. Vou até dar um zoomzinho nele aqui, porque a gente vai trabalhar em cima da figura, né? Então vamos lá. O retângulo da figura, que foi recortado de uma folha de papel quadriculado, mede 4 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. Então o que ele está dizendo aqui, né? Que desse vértice aqui até esse vértice aqui, eu tenho 4 centímetros, e desse vértice aqui até esse vértice aqui embaixo, eu tenho 5 centímetros. Né? Essa é a informação que ele me deu. Né? Então, o que eu posso observar com relação a isso? Então, observe, vamos pegar o lado menor aqui, né? O papel, ele é quadriculado, só que os quadrados, eles estão, né, na diagonal, formando aí como se fosse losangos, né? No formato de losangos. Então, observe o quê? Que essa lateral do meu quadrado, ela é formada, do meu retângulo, ela é formada justamente pelas diagonais dos quadradinhos. E se ela toda mede 4 centímetros, e eu tenho 4 diagonais que formam essa lateral, eu vou concluir o quê? Que cada lateralzinha, né? Cada lateralzinha mede
cada diagonalzinha, né, mede 1 centímetro, né? A mesma coisa, isso vai fazer sentido na hora que eu olhar para a parte, né, da lateral da altura do retângulo, né? Eu tenho que a altura tem 5 centímetros e ela é composta, né, por 5 diagonaizinhas iguais. Então, essas diagonaizinhas realmente têm 1 centímetro, né, de medida. Ok? Isso vai usar no exercício? Pode ser uma maneira de usar no exercício, pode ser uma das maneiras possíveis de resolver esse exercício, né? Pode ser que eu use, né, essas medidas, tá? Mas não necessariamente, tá? A gente tem várias possibilidades, mas eu estou enfatizando isso para vocês enxergarem também, analisarem com mais detalhe a figura, né? Não ficar só ali, né, vendo a figura e vendo o que pode ser feito, tá? Mas é importante a gente analisar a figura como um todo e ver quais elementos a gente pode usar para poder resolver o problema. Então, o problema ele pede qual é a área da região sombreada de cinza, né? Então, ele quer saber esse desenho aqui, ó, cinza, qual é a área dele, tá? Uma das maneiras para eu resolver esse problema, tá, é tentar enxergar aí uma relação de proporção entre as figuras, tá? Então, a primeira relação que eu posso mostrar para vocês, e vocês podem concordar comigo, né? Como esse triângulo aqui, ó, ele tem base de 1 centímetro e altura de 5 centímetros, ele é equivalente a esse outro, ele é congruente, né, a esse outro triângulo aqui, ó, que tem base de 1 centímetro, né, e altura de 5 centímetros. Então, o que eu posso dizer? Que esse triângulo aqui, ó, vou chamar ele de A, ele é congruente a esse A também. Ok? Agora, o que eu vou observar? Tá? Eu vou observar que esse triângulo aqui, ó, que tem base 2 centímetros e a alturazinha aqui correspondente a essa diagonal aqui, ó, 1 centímetro, é congruente a esse mesmo triângulo aqui de baixo, tá? Tá vendo? Tem a mesma altura, tem a mesma base, então são congruentes, né? Tem a mesma área, né? Então, esse aqui eu vou chamar de B e esse aqui eu também vou chamar de B. Então, são dois triângulos exatamente iguais. Outra relação que eu tenho aqui, ó, que se eu traçar o segmento de reta que parte desse ponto com esse ponto aqui, ó, tá vendo? Eu vou gerar um outro triângulo Bzinho aqui, ó. Tá? Por quê? Porque eu tenho como base duas diagonais e a altura dele também uma diagonal. Então, ele tem esses três triângulos que eu chamei de B, eles têm a mesma área. O triângulo que falta aqui, ó, a altura dele aqui, ó, equivale a duas diagonais e a base dele equivale a duas diagonais do quadrado, dos quadradinhos, né? Então, vou chamar esse triângulo aqui de C, tá bom? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu não quero calcular a área da parte pintada aqui. Então, o que eu tenho? Que a área da parte pintada ela pode ser obtida pela área do retângulo total menos a área desses triângulos que eu construí aqui, né? Então, vamos lá, ó. Vamos calcular aqui, ó, a área do triângulo A. A área do triângulo A é base vezes altura sobre 2. Minha base é 1, minha altura é 5, então vai ficar 1 vezes 5 sobre 2, que vai dar 5 meios. A área de um triângulo B. A área de um triângulo B, minha base aqui, ó, é 2 centímetros, que são duas diagonais, e a altura é uma diagonal. Então, vai ficar 2 vezes 1 sobre 2, né, que vai dar 1. Falta eu calcular a área do triângulo C, que é esse triângulo todo aqui, que tem altura de duas diagonais, que é 2 centímetros, e base também, duas diagonais do quadrado, que é 2 centímetros. Então, isso vai ficar a altura, a área do triângulo C
é 2 vezes 2 sobre 2, que dá 2. Então, eu calculei a área dos triângulos que eu chamei de A, B e C. Agora, aqui que eu tenho o quê, né? Eu quero calcular a área achurada. Então, a área achurada, ela vai ser a área do meu retângulo menos a área desses triângulos aqui. Então, eu tenho dois triângulos As. Então, isso vai ficar menos 2 vezes a área do triângulo A. Eu tenho 3 triângulos Bs. Então, isso vai ficar menos 3 vezes a área do triângulo B. E eu tenho um triângulo C. Então, menos a área do triângulo C. A área do retângulo, né, é base vezes altura, então fica 4 vezes 5 dá 20, né? Então vai dar 20 menos 2 vezes os 5 meios, que é a área do triângulo A, né? Menos 3 vezes a área do triângulo B, que é 1, menos a área do triângulo C, que é 2. Então isso vai ficar igual a 20. Esse 2 com esse 2 simplifica, fica menos 5, menos 3, menos 2. Então, 20 menos 5 dá 15, menos 3 dá 12, menos 2 dá 10. Né? Então, a área achurada equivale a 10 centímetros quadrados, ou seja, é a metade da área do retângulo. Tá? Então, a área da região achurada é igual, né, a 10 centímetros quadrados. Então, essa é uma maneira de resolver esse exercício. Alguém ficou com dúvida nele? Todo mundo entendeu o desenho, né? Que eu calculei cada área de dos triângulos envolvidos, né? E que calcular a área da região pintada é equivalente a pegar a área do retângulo e tirar essas áreas dos triângulos, né, que a gente tem. Todo mundo está me escutando, pessoal? Porque está todo mundo quieto. Eu não sei se está funcionando a aula, se todo mundo está... Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, sim. Ah, Só então tá porque eu não bom. fiz os exercícios, daí eu tô prestando atenção só. Ah, não, sim, porque eu perguntei se tem dúvida e tal, todo mundo tá quietinho e tal, aí é porque caiu uma minha conexão aqui em um momento, aí eu queria saber se tá todo mundo aí. Não, mas tá funcionando certinho, sim, aham. Tá. Então vamos lá, ó. Desse exercício, né, ele ajuda a vocês resolverem o exercício 7, que está nessa lista aí, que é um papel quadriculado, tal. Ele dá pelo menos assim um caminho para tentar resolver, né? Uma ideia, né, de como resolver. Então, o exercício 7 eu vou deixar para vocês pensarem também um pouquinho aí, tá? Anotem aí depois olhar o exercício 7.
O exercício 5 também eu vou deixar ele para vocês darem uma pensadinha. Tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Quero que vocês, né, trabalhem isso de pensar um pouco fora da caixa, ver o que dá para fazer com a figura, para tentar achar o que o exercício está pedindo. E vou resolver o exercício 6 com vocês aqui. Vamos lá. O exercício 6. Então, o exercício 6 diz o seguinte: a figura mostra um retângulo de área de 720 centímetros quadrados, formado por 9 retângulos menores que são iguais. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e mais 4 embaixo. Claro, eles estão em posições diferentes. Os 5 de cima estão na vertical e os 4 de baixo estão na horizontal. E eles juntos assim formam um retângulo maior que equivale a 120 centímetros quadrados. Aí o que ele pergunta? Qual é o perímetro em centímetros de um dos retângulos menores? Ou seja, ele quer que a gente calcule o perímetro de um retângulozinho desse. Né? E aí, vocês têm ideia de como a gente pode resolver isso? Sugestões? A figura é simples. Né? Como que vocês poderiam resolver isso? Alguém pode dar uma luz aí? Como pensar em resolver? Dá para associar esse exercício também lá na parte de equações de laboratório. Poderia ser um exercício lá da área de laboratório isso aí. Como que vocês fariam para resolver? Né? Porque você não sabe a medida dos lados, né? Nem do menor triângulo, do retângulo, nem do maior retângulo. Então, tentem usar a ideia de equações. Como que vocês poderiam, né, trabalhar isso? A única coisa que vocês sabem, né, que realmente vai usar a geometria aí, é calcular a área do retângulo. Né? Como que a gente calcula a área do retângulo? Lado maior vezes lado menor, ou base vezes altura. Né? Como que vocês pensariam em resolver isso? Vamos supor que fosse um exercício lá do Natan. Como que vocês resolveriam isso? Vamos deixar a geometria de lado. Pensar em equações. Vamos fazer o seguinte, né? Eu vou dar a ideia e vocês tentem montar a equação aí. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou chamar de x o lado menor do retângulozinho. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Então, o lado maior do meu retângulo maior vai valer 5x. Ok? Agora, se eu chamei de x, né, o meu lado menor do meu retângulozinho, de que eu poderia chamar o lado maior do retângulozinho? Né? Eu poderia chamar ele de y, por exemplo. Então, se eu chamar o lado do meu retângulozinho de y, né, eu tenho que o lado menor do retângulo, desse retângulozão, vai ser o quê? X mais y, né? Por que é x mais y? Porque eu tenho esse pedaço aqui, que é y, mais esse pedaço aqui, que é x. Então, isso aqui tudo fica x mais y.
Né? Então, na verdade, o que eu quero determinar nesse exercício? Eu quero o perímetro do retângulo menor. Então, eu preciso saber quem é o x e o y, de forma que 2 vezes x, né? O perímetro é igual a 2 vezes x mais 2 vezes y. Então, eu quero calcular isso aqui. Mas eu tenho que usar a informação que o exercício me deu, que a área total do retângulozão é 720 centímetros quadrados, né? Então, se eu usar essa relação da área total pela quantidade de retângulozinhos que eu tenho formando o retângulo total, talvez eu consiga encontrar o valor de x e y para poder calcular o perímetro. Então, pensem aí 5 minutinhos como que vocês podem, né, escrever duas equações que possibilitem vocês achar o valor de x e y para poder calcular o perímetro aí. Vamos deixar o professor Natan orgulhoso. E aí, alguém pensou, pessoal, alguma relação que dê para fazer? Então vamos lá. O que a gente tem? A gente tem que a área total do nosso retângulo, total, né, é 720 centímetros quadrados. Então como que eu calculo a área desse retângulo total? Né? Base, que é 5x, vezes x mais y, que é a altura. Então, 5x vezes x mais y tem que ser igual a 720. Né? Mas, por outro lado, né, eu também tenho, né, que a área desse retângulozão pode ser 9 vezes a área do retângulo menor, né, porque é formado por 9 retângulos. Então, se eu fizer, né, 9 que multiplica x vezes y, né, isso também pode dar 720. E aí, será que isso me ajuda a achar o valor de x e y? O que vocês acham? Tem essas duas equações aí. Alguém chegou nessas equações? Pensou nelas? A gente tem que usar aquilo que a gente tem. Então vamos lá. Ó. Alguém ia falar? Pode falar. Parece que eu vi algum microfone aberto. Então vamos lá. Dessa segunda equação... Eu ia falar, mas eu fiquei com medo de dizer bobagem, daí eu fechei. Fala. Pode falar. Não, a hora de errar é agora, pessoal. Não é na hora da prova. Não, eu ia falar que, tipo, ele já me deu o valor da área total ali, 720 metros. Centímetros quadrados. É centímetros, é. E ele me deu também que são 9, né? 9 retângulos. Isso. Se eles são tudo do mesmo tamanho. Sim. Tá. Então, eu não teria que dividir o total por 9? É isso que eu vou fazer, ó. Então, dessa relação aqui, ó, 9 vezes x vezes y igual a 720,
eu vou chegar que o x vezes o y é 720 dividido por 9. Tá? Isso vai dar quanto? 72 dividido por 9 dá quanto? Isso vai dar 80, né, pessoal? Então, o que que eu tenho? Que o x vezes y é igual a 80. Agora eu vou usar a segunda relação, a primeira relação aqui, ó, a primeira equação. Nessa primeira equação, eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. Vai ficar 5x ao quadrado mais 5x vezes y, tudo isso igual a 720. Tá? Só que quanto vale o x vezes y? Vale 80. Então, isso vai ficar 5x quadrado mais 5 vezes o 80 igual a 720. Agora, a minha equação ficou só dependendo do x, né? Então, isso vai ficar 5 5x ao quadrado igual a 720 menos o 5 vezes 80. 5 vezes 8 dá 40, né? Então vai ficar 400. Então isso vai ficar 5x quadrado igual 720 menos 400 vai dar 320. Então x ao quadrado é igual a 320 sobre 5. Então 320 sobre 5 vai dar 6, sobra 2, 20, vai dar 64, né? Só que quem é 64? X ao quadrado, mas eu não quero x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então, passando raiz quadrada de ambos os lados, x é igual, né, a raiz quadrada de 64, que vai dar 8, né? Então, o valor do x, desculpa, é 8, né? Então, o x aqui, ó, o lado menor de cada retângulozinho é 8. Então, nessa fórmula do perímetro, já vai ficar 2 vezes 8, mais 2 vezes... Agora, vamos achar o y. Então, se o x é 8, pegando aqui o x vezes y igual a 80, né, ó, xy igual a 80, então vai ficar 8y igual a 80, e y vai ser igual a 80 dividido por 8. Então, y é igual a 10. Né? Então, vai ficar 2 vezes 8 mais 2 vezes 10. Então, isso vai me dar 16 mais 20, que é igual a 36 centímetros, tá? Não é centímetros quadrados, que é perímetro, tá? Não é área. Então, o perímetro de um retângulozinho desse, né, é 36 centímetros. Alguma dúvida nesse exercício? Se eu tivesse pensado mais um pouquinho, eu acho que eu chegaria, mas os outros eu não consegui entender nada. Então, os outros tu vai ter que, né, assistir novamente. Mas antes de assistir novamente, como tu já viu a primeira vez como resolver, né, tenta num outro momento com a cabeça um pouco mais limpa, né, a mente um pouco mais limpa, mais tranquila, lembrar daquilo que a gente viu hoje, sem assistir novamente a aula, lembra o que a gente viu e tenta você resolver o exercício sozinha. Aí se tu empacar, aí tu vai lá na videoaula e olha onde tu empacou. Ah, por que eu não estou conseguindo sair daqui? Né? Porque se tu ficar só assistindo, tu vai decorar o exercício. Né? E às vezes decorar deixa a gente muito ansioso na hora da prova, mesmo que caia o exercício e a gente tenha feito ele, né, copiado ele várias vezes, a gente pode ficar muito ansioso e acabar errando, né, esquecendo de algum detalhe. Então faça esse exercício, né?
como vocês já viram uma primeira vez como resolve, tenta lembrar disso e tenta vocês resolverem. Ah, empacou? Aí tu vai lá no vídeo e vê onde foi que empacou, o que é que tá faltando para você deslanchar no restante do exercício. Que aí vocês vão treinando, né, a mente de vocês para entender. Porque uma vez que você entende o exercício, né, você não esquece mais esse exercício, tá? E muitas vezes a gente aprende errando do que acertando, tá, pessoal? Então a hora de errar é agora, né? Pessoal, hoje só vou conseguir ficar 1h30, tá? Mas a gente conseguiu resolver aí 5 exercícios, tá? Foram exercícios que eu acho muito importantes, tá? Ficou um restinho de exercício aí. Aí, o que eu vou fazer? Esse restante de exercícios que ficou, né? Deixa eu ver aqui a lista. Ficou o exercício, né? 5 para vocês pensarem, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, tá? O 9, 10 e 11, eles são relativamente fáceis. O 9 a gente já viu ele em algum momento nos exercícios da última lista, da primeira prova. O 10, né, também é um exercício relativamente fácil. E o 11 também por conta das formas geométricas que estão envolvidas, que são quadrados e triângulos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esses exercícios mais um tempinho para vocês pensarem. Aí, na semana que vem, a gente pode fazer mais uma quarta-feira de aula extra para terminar esses exercícios dessa lista. Tá? Mas é importante que vocês dediquem também tempo em tentar resolver. Tá? Não esperar só pela minha resolução. Porque senão vocês não conseguem treinar a mente de vocês para resolver problemas. Tá? E amanhã, na tutoria normal, eu já começo a resolver parte da lista, da segunda lista, né, da lista 9, que também é cálculo de área. Pode ser? Combinado? Hello?